pessoal, hoje no nosso Fértil TV nós vamos falar de um assunto muito importante, qual seja a amostragem de solo, que é uma parte crucial em qualquer processo de análise de solo. Aqui eu tenho alguns exemplos para a gente entender o conceito de algumas coisas. Por exemplo, o que é uma amostra simples e o que é uma amostra composta. Entender esse conceito é muito importante para fazer uma correta amostragem. Por exemplo, vamos dizer que aqui a gente tem 5 amostras, né, que vamos chamar de amostras simples. Essas amostras são coletadas lá na área, né, da propriedade, de forma aleatória, e a profundidade varia de acordo com a cultura, mas a maioria das culturas é profundidade de 0 a 20. Em casos excepcionais, pode também coletar a de 20 a 40. Mas vamos dizer que aqui todas são de 0 a 20 e são amostras simples, coletadas de formas aleatórias na propriedade, preferencialmente em caminhamento em zigue-zague, tá bom? Então aqui nós temos as amostras simples. O que seria uma amostra composta? Seria a junção de todas essas amostras. Vamos usar como exemplo um balde, né, que é muito comum e em toda propriedade tem. Você pega esse balde, coloca aqui e junta todas as amostras simples dentro dela. É bem verdade que lá na propriedade não vai estar bonitinho assim dentro dos saquinhos, mas você vai pegar as amostras simples e colocar dentro do balde e misturar bastante. Esse processo de mistura é extremamente importante e deve ser feito com atenção e cuidado para que não haja contaminação. Então, nada de utilizar balde no qual tinha fertilizante dentro para fazer o processo de mistura, porque isso pode trazer contaminação para a amostra. Juntando estas amostras aqui dentro do balde, misturando bem e pegando uma porção dessa amostra, você tem, por exemplo, isto aqui que eu chamo de amostra composta, que é uma amostra representativa. Ou seja, essa pequena amostra, que está em torno de 250 a 300 gramas de solo, representa toda uma área. Preferencialmente, é indicado que tenha a cada 10 hectares uma amostra composta. Aí você vai ter precisão no seu resultado e, por conseguinte, precisão na sua adubação, tá bom? Tendo a amostra composta em mãos, vocês vão ver agora por que é muito importante fazer esse processo corretamente. Eu tenho aqui 2 cachimbos, vou mostrar para vocês. Esses cachimbos são utilizados para cachimbar as amostras para fazer as determinações. Esse cachimbo aqui, o menorzinho que a gente utiliza, é para matéria orgânica, por exemplo, né? E aqui este outro cachimbo de 5 ml, a gente usa para, por exemplo, determinação de micronutriente. Agora pensa comigo, de toda a amostra composta que você fez, que mandou para o laboratório, a gente vai pegar ela, botar logicamente para secar, porque muitas das vezes chega úmida, né? A gente vai pegar a sua amostra, pegar o cachimbo, ó, e pegar apenas essa quantidade de solo para fazer a determinação, por exemplo, dos micronutrientes, que é o caso deste cachimbo. No caso aqui não entra o boro, por exemplo, mas os outros micronutrientes entram todos apenas nessa cachimbada. Então pensa comigo, o tamanho da sua área, o tanto de amostras simples que você pegou para fazer uma amostra composta, e dessa amostra composta que a gente pega apenas isto para fazer o micronutriente. Então a amostra precisa ser representativa de verdade, representar toda a sua área. Uma curiosidade interessante é que eu pego um cachimbo da amostra composta e faço as análises e tenho os resultados, logicamente. Se eu pegar um outro cachimbo da mesma amostra, novamente, e analisar de novo, você vai perceber que não é mais a mesma terra que foi usada. E com base em tudo isso, os resultados vão ser diferentes do resultado da primeira análise. Porém, essa diferença está dentro de uma margem aceitável pelo padrão Embrapa, por exemplo, que a gente utiliza para fazer a maioria das nossas determinações aqui no centro-oeste do Cerrado. Mas nas regiões ali de Minas Gerais, São Paulo, por exemplo, pode-se utilizar a metodologia do IAC. Mas para o centro-oeste, mais indicado é a questão do método Embrapa. Então, a mesma amostra pode apresentar variações nos resultados, se fizer mais de uma vez, mas essa variação é muito pequena e está dentro da margem aceitável. Então, fazer uma coleta adequada é muito importante, ainda mais agora que estamos chegando na época, novamente, de fazer a coleta, amostragem, análise de solo. Tenha isso em mente, fazer uma amostragem de forma consciente, composta por amostras simples, bem
coletadas da profundidade de 0 a 20, dependendo da cultura, e mandar para a gente. É muito importante fazer esse processo adequadamente. Caso tenha alguma dúvida, comente aqui no vídeo, mande para a gente, nós vamos estar solucionando a sua dúvida da melhor forma possível. Muito obrigado e acompanhe sempre o Fértil TV.